Olá! Estamos aqui com uma proposta nova de trabalho para vocês. A gente que já tem transbordado de várias maneiras, por vários meios, inclusive aqui nas redes sociais, a gente lança agora, hoje, o Pode Voar, que é um podcast. Qual é a intenção? A intenção é trazer mulheres inspiradoras, mulheres que são exemplos para nós em várias áreas, para trazer seu depoimento, trazer sua vivência e também transbordar sobre a nossa vida. Na verdade, a gente não consegue viver sem inspirações. A gente está sempre em busca de mulheres que nos inspiram, aquelas que enchem os nossos olhos, mas também procuramos sempre aquela que tem algo a oferecer, aquela que tem algo para transbordar, aquela que de alguma maneira, com a sua fala, com a sua vivência, com as suas experiências, transbordam sobre a nossa vida. Então, o Pode Voar tem essa proposta, fortalecer as suas asas, como a gente já tem feito nessa estrada aí de mais de 10 anos, né? Trazendo conteúdos, experiências, ensinamentos para vocês. E olhar para uma vida de uma outra mulher, a gente sempre aprende, porque apesar de termos vivências diferentes, a gente passa por situações muito semelhantes. Então, esse mês de março é especial, sim, e eu resolvi lançar esse podcast para o nosso bem, para aumentar o nosso diálogo, a nossa comunicação. E para o primeiro podcast, nada mais, nada menos, e eu quero chamá-la um pouco como ela mesma fala, né? Fala, galera! Como vai você? Eu sou Carmozina Joyce, é ela mesmo, gente! E ela vai perguntar se está tudo bem com vocês, porque ela se preocupa com isso. Carmozina, bem-vinda! Um prazer te receber, você que é inspiração nesse primeiro podcast. Dá um alô aí para eu começar a fazer um monte de perguntas. Então não posso conversar diferente, né? Fala, galera, Carmozina Joyce aqui. Gente, que honra estar no primeiro. Assim, eu sei o tanto de mulheres inspiradoras que a Leia conhece, ter a oportunidade de estar aqui nesse primeiro dia, nesse primeiro momento é maravilhoso. Eu sei que vai edificar a minha vida, espero que edifique a sua também, que te inspire. E eu sei que vai trazer coisas boas demais, né? Muito bom a gente compartilhar as histórias, ouvir como cada uma enfrentou as suas questões, porque assim a gente aprende, a gente cresce, a gente troca. E eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Então, gente, eu sei que se você tivesse aqui, faria um monte de perguntas. Então, eu vou assumir esse lugar. Vamos lá. Carmozina, vamos lá. Me ajuda. Esposa, mãe, teóloga, escritora, pregadora itinerante, que é mais estudante. Estudante, muito importante. Filha, irmã. Que potência é essa que nós carregamos? Qual é o seu olhar sobre isso? Eu nem sei como que eu consegui, eu consigo, eu cheguei nesse lugar. A gente vai aceitando aquilo que o Senhor nos oferece na estrada, na caminhada, e muitas vezes a gente entra nesse desespero de eu não vou dar conta, mas a vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo, né? E o desafio de manter a pregadora itinerante com a missionária, com a mãe, com a esposa, tudo isso são desafios, mas é tão bom ver que tudo isso sou eu, que a gente não precisa ser uma coisa só, tá numa caixa só, mas muito pelo contrário, você deve, inclusive, voar e assumir as várias questões que a vida te traz com qualidade. É claro que sabendo também os seus limites, né? Porque senão a gente fica sobrecarregada. Mas tendo essa coragem de assumir todos esses posicionamentos é muito bom. Eu amo todos esses lugares que a Carmozina está. Sim, e a gente vê uma leveza na sua entrega, né? Quando a gente te vê nos vídeos, quando a gente te vê pregando, a gente te vê inteira ali. Você enfrentou nessa caminhada, né, para chegar a esse lugar. Você falou assim: a gente vai, nós mulheres temos esse poder de nos adaptar ao novo, sim, a um desafio, enfim, de dar conta. Mas você enfrentou
pessoalmente falando, alguma dificuldade para eu vou precisar largar a mão disso ou não quero? Como que foi isso, essa adaptação? Então, duas coisas assim que aconteceram, né? Primeiro, toda a minha estrada de vida, ela apontou para esse lugar com ponto de partida de uma tragédia, né? Então eu Fala pra gente. Pois é. Conta pra gente. Porque o meu script pessoal era completamente diferente, sabe? O meu sonho era ser cabeleireira, o meu sonho era ter uma loja de cabelo. Eu casei muito nova, casei em 2013, então eu tinha aquela coisa do meu casamento, a minha profissão, eu tinha toda uma intenção. E eu acho que a grande sacada da vida, a nossa resiliência, ela precisa estar justamente nesse lugar. De quando não dá certo o plano A, você saber aproveitar também o B. Porque nem sempre vai sair conforme a gente quer, no time que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, assim, meu sonho era ser cabeleireira. Eu nunca imaginei ser teóloga, ser professora, mas não imaginei mesmo. A pregação sempre pulsou no meu coração, mas essa parte do ensino, não, eu não tinha nenhuma inclinação para isso. E aí, quando a minha loja ela estava pronta para ser aberta, tudo mais, eu recém-casada, apenas 2 meses de casada, eu fiquei viúva. O meu ex-marido foi assassinado no trabalho, ele tinha só 24 anos, e aí isso veio como uma bomba. A gente estava iniciando a nossa vida, iniciando tudo, arrumando ainda a nossa casa. Na semana que eu recebi a notícia do falecimento dele, foi o mesmo dia que eu recebi o álbum de casamento. Então, assim, tudo muito confuso. E aí foi uma pausa na minha vida, né? Realmente, literalmente, eu precisei parar. E nisso eu aprendi a parar, que é uma coisa que nós mulheres muitas vezes não sabemos fazer. Muito bom. A gente não sabe parar, a gente não sabe descansar, a gente não sabe respirar, a gente quer dar conta do mundo e de todos. E muitas vezes esquece de nós mesmas. Então eu tive essa pausa e quando eu recomecei sendo direcionada pelo Senhor. Eu fui estudar teologia, me desenvolvi no estudo da teologia e já fiquei ali como professora, na época eu também fazia uma outra faculdade, então veio surgindo todas essas oportunidades e eu fui aprendendo a abraçar. Eu não quis ficar no lugar de não deu certo, sabe? Eu chorei nesse lugar, eu derramei a minha alma, mas depois eu quis seguir, porque eu entendi que eu tinha perdido uma pessoa, eu não tinha morrido, são duas coisas completamente diferentes. Muito bom. E aí foi nesse ponto de partida trágico que começou uma nova jornada completamente diferente e que me fez chegar nesse lugar, por exemplo, da esposa e da mãe, que eu achei que talvez não chegaria mais. Então, a gente precisa ressignificar, aprender a ressignificar aquilo que vem para nos parar. Entendendo que muitas vezes o que vem para nos parar é apenas um tempo. Você para, reorganiza, repensa e depois continua com o que a vida te oferece. Engraçado, sabe, Lé? Que hoje eu amo ser professora. E mais do que o meu amor por lecionar, são os meus alunos retribuindo, dizendo assim, cara, tu nasceu pra isso. Tá no lugar certo. Isso, é muito interessante, porque realmente, assim, as coisas, né, tudo que acontece na vida nos encaminha para o lugar certo. A gente vê que é uma missão. E quando a gente escolhe caminhos diferentes, a própria vida vai se encaminhar, né? Não é nem a vida, né? Quem governa todas as coisas, ele vai dar um jeito de nos levar àquele lugar. E a sua mensagem é uma mensagem muito aceita por nós mulheres. Você traz o evangelho de uma forma brilhante, assim. O evangelho, ele brilha na sua boca, ele brilha nos seus olhos, né? Você traz uma palavra que aquece o coração, que traz alívio. A gente que foi evangelizado lá atrás, né, na nossa infância, no meu caso pela minha parentela, que conheci lá atrás aquele evangelho rígido, opaco, sem vida, uma coisa muito metódica. E aí, quando a gente escuta você falar de determinado texto, a gente se aquece, a gente fala assim, nossa, que texto é esse agora, né? E você traz uma aplicabilidade para a vida cotidiana, principalmente das mulheres que te aceitam muito. A pergunta é, o que você considera que te deu esse alcance, né? Não é um alcance que eu digo de número, mas do sim das pessoas, porque tem isso, né? Tem gente se jogando na frente do outro, se impondo, né?
E tem gente que ao falar, você percebe que ele tem autoridade. A que se deve essa aceitação das pessoas falarem sim para você? Então, quando eu comecei a pregar muito nova. Eu me converti com 14 para 15, com 16 eu já pregava nos cultos jovens, né? E aí eu fiz um seminário de 1 ano. Nesse seminário eu vi o grego pela primeira vez. Eu achei interessantíssimo. Que é bastante complicado. A língua do Novo Testamento eu achei maravilhosa. Eu falei, eu vou estudar esse negócio. E aí eu entrei para a UF, comecei a estudar o grego. Depois da viuvez, eu comecei a estudar teologia e eu percebi que era um universo muito complicado. Os livros, a teoria, tudo muito com uma linguagem muito rebuscada, são muitas vertentes, são muitas ênfases. E aí é feito para o povo não entender. E eu lembro que quando eu comecei a estudar teologia, minha mãe hoje está com 73 anos, apaixonada pelo evangelho, a minha mãe sempre leu a Bíblia inteira, o ano inteiro, e ela falava para mim, Carmozina, me explica isso. E eu me propus a aprender a teologia para que ela não seja uma informação para as pessoas, mas que ela seja uma regra de fé e prática. E você só consegue obedecer a uma regra se ela for clara. Uhum. Se eu disser para você, por favor, ajusta a câmera, eu disse claramente o que é para fazer. Uhum. Agora, se eu trouxer, por exemplo, uma linguagem técnica, somente quem é daquele viés que vai compreender. Então, eu percebo muitas vezes no universo da teologia, que é um universo hoje muito até fragmentado, por assim dizer, né? Que as pessoas elas usam daquele recurso, elas se tornam intelectuais, mestres, elas sobem num lugar assim e ficam inacessíveis. E aí pessoas como minha mãe não entendem a mensagem. Então, desde que eu comecei a me desenvolver como teóloga, eu quis ir para esse lugar. Eu estudo a parte complexa como o grego no objetivo de entender aquilo e desmistificar para os outros. Então, eu até vivi uma situação interessante, Léa, que uma vez eu fui pregar numa igreja de um dos meus alunos, né, ministrar na igreja de um dos meus alunos, e eu percebi uma certa decepção no término da palavra por parte dele. E ele falou assim, Carmozina, na sala de aula você traz tanto termo, tanta coisa. E eu falei, mas aqui não é a sala de aula. Uhum. Aqui eu tenho que vivificar a fé. Aqui eu tenho que trazer uma mensagem que a pessoa saia e ela fale assim, eu consigo entender, eu vou praticar, eu vou fazer. Então, no meu coração pulsa isso, sabe? Eu ainda tenho esse contato, óbvio, né? Porque trabalho na teologia, estudo teologia, não gosto de ficar sem estudar, né? Inclusive, sou sua aluna, gosto da sala de aula, mas eu tenho por objetivo desmistificar certas coisas. E com isso, a pessoa que entende, ela se apaixona. Não tem como não se apaixonar Sim. pelo evangelho que a gente entende. Sim, eu sempre falo que o meu primeiro contato com a Bíblia, ouvindo de verdade uma mensagem, foi em um texto do Isaías. E foi tão bem colocado, tipo você faz, né? Com uma clareza, com um ponto e vírgula, tão bem explicado, aplicado para a vida da pessoa. No caso, eu estava ali e a minha sensação é que eu estava sozinha em uma... Só faltaram falar seu nome. Isso. E aí tinha um rapaz que me convidou, que já tinha fé há mais tempo, e eu perguntei, que poeta que escreveu esse texto, que eu não sabia nada de Bíblia? E ele falou, foi Isaías. E aí, a partir dali, a palavra ela foi colocada com uma clareza, com uma vivacidade, com uma dinâmica que foi irresistível para mim. E hoje eu admiro muito, né, essa fala que quando você traz o evangelho e ele entra na vida da pessoa. De fato, a pergunta é assim, ela me viu? Né? Ela sabe, porque quando você é só teórica, a coisa fica vazia, né? E tem essa coisa da gente se identificar com o que você traz. Qual foi o seu primeiro momento, a sua experiência com a palavra? E, no caso, a sua pessoal. Que momento você se encontrou com essa palavra de vida? Então, né? Eu venho de uma família na fé meio perdida. A minha avó, ela era de um segmento... Explica isso. A minha avó, Carmozina, era espírita. A minha mãe dizia que era católica, o meu pai se dizia espírita. Era uma confusão, ninguém era nada. E a gente tinha essa loucura dentro de casa. E um dia eu fui convidada para ir num retiro jovem de uma igreja batista,
que inclusive foi a Igreja Batista que eu congreguei por 24 anos. E eu fui nesse retiro porque me prometeram que ia ter churrasco e piscina. Eu fiquei com essas duas informações. Imperdível. E fui, não tinha ideia do que era um retiro. E lá eu tive uma experiência sobrenatural. E quando eu voltei desse retiro, eu voltei determinada a viver para o Senhor. Foi o meu primeiro contato, o retiro foi quinta, sexta, sábado e domingo. No culto de sábado o Senhor falou comigo especificamente. E quando eu voltei para casa, eu catuquei as coisas da minha mãe e achei uma bibliazinha bem pequenininha que parecia uma agenda. E eu comecei a ler aquela Bíblia, eu li aquela Bíblia toda em 6 meses. E eu fiquei apaixonada pelas histórias, tinha coisa que eu não entendia, que não fazia muito sentido, mas tinha coisa que era muito legal, muito clara. E aquela leitura, eu lembro que minha mãe falava assim, fizeram uma lavagem cerebral. E eu falava, me lavaram com o sangue de Jesus. E dali por diante, a minha vida sempre foi na leitura bíblica. Eu amo ler a Bíblia, principalmente os evangelhos. Então, essa primeira experiência de já me converter e mergulhar na palavra foi um divisor de águas para mim. Porque hoje eu percebo, Léa, que existe um resquício histórico e cultural de um afastamento com as escrituras, né? Primeiro que a gente já é um povo que não lê mesmo, né? E as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, agora nem se dá o trabalho de escrever abreviado, a gente se dá mais, a gente grava um áudio. Sim. Então a gente já não tem muito relacionamento com a leitura, com a escrita, e como eu disse, tem esse resquício histórico de que ler a Bíblia é muito difícil, tinha aquelas linguagens mais complicadas. Então muita gente tem mais bloqueio do que dificuldade. Sim, isso eu percebo. Às vezes a pessoa tem tanto bloqueio que esse bloqueio vira dificuldade. Mas como eu já me converti mergulhando, desde então eu sempre tive esse hábito. Então, assim, até hoje, eu reservo um horário do meu dia para ler. Hoje leio para o Gael. É muito engraçado que ele é apaixonado por Jonas. Então eu tento ler outra história para ele, não tá dando certo. Porque ele fala, mamãe, Jonas no peixe. Aí eu volto para Jonas. Mas desde o início eu sempre fui muito voltada para essa leitura. E no início de tudo, até hoje, né? Mas no início de tudo não tinha nada a ver com os outros. Porque eu não imaginava pregar, eu não imaginava dar aula, eu não imaginava nada disso. Eu lia porque eu pensava assim, eu vou servir a este Deus. O que ele deixou para se revelar? Como que eu conheço ele? Como é que eu vou servir alguém que eu não sei como é? Então eu tinha curiosidade, eu tinha sede, eu tinha vontade de entender quem era o Deus que eu estava apaixonada por ele e estou até hoje. Então sempre foi uma leitura para mim, não era uma leitura para o púlpito. Hoje as pessoas me veem sempre pregando, fazendo missões, fazendo vídeo, mas não tem a ver, não é um relacionamento com a palavra para um resultado, é um relacionamento com a palavra que dá resultado. Que gerou. E, na verdade, voltando para você, né? A gente acaba virando um pouco fofoqueiro no podcast por querer saber. Ainda tem algum momento que você se depara com um texto e você fala assim, nossa, eu não tinha visto isso aqui. Tem ainda essas experiências de tipo, achei a revelação aqui que eu não tinha ainda. Como que se dá isso? Só tem. Esses dias me perguntaram assim, Carmo, você lê de cabeça para baixo? Lê igual mangá? Mas esses dias eu estava fazendo uma leitura de Efésios 6, que é um texto muito conhecido. E aí, um dos desafios nossos é tentar ler a Bíblia sem a divisão de capítulo e versículo. Ler de maneira... Eu sempre busco isso, porque aí o contexto fica mais fluido, né? E aí, lendo as armaduras, eu decidi voltar um pouquinho e percebi que o apóstolo Paulo, ele fala das armaduras logo depois dele falar dos relacionamentos mais próximos que a gente pode ter. Ele fala de marido e mulher, pai e filho, senhores e senhores. Depois ele fala assim, tua luta não é contra essas pessoas. E aí eu entendi, falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Ele está dizendo, eu não devo lutar contra os meus. Não deve haver guerra dentro de casa. Eu preciso viver bem com meu marido, com meu filho, com meu senhor, com os meus servos, porque a minha luta é espiritual. Eu nunca tinha olhado para esse ângulo. Então, assim, sempre tem. E se não tem, tá lendo errado. Porque a Bíblia ela é viva. E gente viva traz novidade. Coisa viva é novo, né? Nunca é do mesmo jeito. Eu costumo brincar que o semblante do meu filho, ele muda de um dia para o outro. Tá em fase de crescimento, tem dia que eu olho pro Gael, no dia seguinte eu olho, ele tá diferente. Assim é a palavra, é viva. Então ela sempre vai trazer algo novo. Por isso eu sempre dou a dica de vá ler com o coração vazio, sabe? A gente acha que porque ouviu muito sermão, já se esgotou do conhecimento da Bíblia. Não nos esgotamos. Se o apóstolo Paulo, que visitou o terceiro céu, disse, ó profundidade das riquezas, o saber e conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e seus caminhos, se ele que estava lá no terceiro céu
escreveu 80% do Novo Testamento, concluiu que tinha muita coisa para conhecer. Gente, eu tô só na ponta do iceberg, então tem dia que eu tô lendo, começo a chorar, meu esposo, mas tá chorando porque eu falo, deixa eu aqui. Deixa eu mergulhada nisso aqui. E você vive alguma experiência das pessoas criarem uma expectativa, tipo, sobre a teóloga? Porque, na verdade, voltando para a nossa pauta mulher, né? Você é uma mulher, nós mesmos estávamos falando antes, que gosta de decorar a casa, de melhorar a casa, que deve gostar de comprar roupa, de fazer cabelo, unha. Então, você é uma mulher e é teóloga. Criam alguma expectativa de tipo, de você estar em um churrasco, estar pregadora? Sim, inclusive, eu acho que eu decepciono bastante as pessoas nesse sentido, sabe? Porque eu sou super comum, assim. E como mesmo. Sim. E gosto de manter isso, porque, como você disse, eu sou mãe, eu sou mulher e eu sou bem vaidosa. Inclusive, isso é um dos motivos do top 1 das brigas lá nos meus vídeos. Né? Que as brigas lá são as críticas a esse lado vaidosa, mas eu gosto disso. Isso, inclusive, gera testemunhos. Eu já ouvi pessoas que tiveram a vida transformada através do agir do Espírito Santo por conta de maquiagem, por conta de roupa. Coisas assim já aconteceram. Mas é uma pessoa normal. Sim. E aí, muitas vezes, eu tô num lugar, tô conversando uma coisa, qualquer coisa, falando do centro de Alcântara, do amigão, de comida, e as pessoas ficam, ué, é isso? É isso. Então, é muito curioso. Esses dias eu fui ministrar numa igreja, e ao término da ministração, montaram uma bela mesa, tudo mais, e me deixaram lá sozinha. E eu falei, gente, vem comer comigo, chama as meninas que trabalharam no congresso, senta aqui. Elas sentaram e elas ficaram assim, elas tinham medo de pegar no garfo e tentavam os termos rebuscados. Eu falei, não, gente, vocês estão aqui com a Carmozina. Vamos comer a coxinha. Vamos conversar, vamos rir, porque sim, tem esse lado, né, da pregadora e tudo mais, mas ainda sou eu. Eu perguntei porque eu tenho um amigo, né, e é meu médico, ele sempre falava assim, eu desisti de ir à festa, porque toda vez que eu estou em uma mesa, aparece alguém para fazer uma consulta com um endócrino. E eu, no outro dia, estava em um casamento e eu falei, né, com o marido, eu estava no casamento, aí chega uma, começa a falar das questões dela, da ansiedade, aí mais uma... Já tô eu falando de mim. Eu falei, não, pode falar. Aí depois eu falei, por isso, hoje eu lembrei de Rodrigo, por isso que Rodrigo não vai, né? Porque as pessoas pensam que você é só aquilo. Sim. Você não se dá o direito de sentar e lanchar e conversar e descansar, né? Tem essa cobrança. Falando em descansar, nessa correria toda, nessa produtividade toda, que é uma bênção, em algum momento você se sente cansada, né? A teóloga, a mãe, a esposa, né? A gente se sente cansada. E fica até bom a gente falar sobre isso para também compartilhar com quem vai estar nos ouvindo. Como que Carmozina descansa? O que você faz quando você de fato está exausta, exaurida? Hoje eu estou improdutiva, porque tem isso, né? Tem um dia que a gente precisa se descansar para se refazer. Nessa semana eu falei com algumas mulheres. Ou você descansa ou você perde o vigor, você perde o viço e você perde a produtividade. Como que Carmozina se refaz? Então, eu percebi que algumas vezes na minha vida que eu tive muita vontade de desistir, eu vou largar tudo. Era cansaço. E o cansaço é um mandamento tão difícil de obedecer que Deus, que não se cansa, descansou para didaticamente nos ensinar, e como se não fosse suficiente, depois virou um mandamento. Então ele descansa no 7º dia para te mostrar que é necessário, depois ele coloca no decálogo, você precisa guardar um dia, e mesmo assim a gente não consegue fazer isso. Hoje, já tem um tempo na verdade, mas hoje eu me desliguei dessa culpa, dessa questão de eu tenho que dar conta, eu tenho que responder a todo mundo, eu tenho que responder a todos os convites, eu tenho que estar em todos os lugares. Eu não sou essa pessoa. E eu aprendi a dizer não.
É complicado, às vezes, é complexo, as pessoas não entendem, mas eu consigo, assim, adequar a minha agenda de uma tal maneira, porque eu acho que se eu vou me propor, como você disse, eu quero fazer aquilo ali. Então, às vezes está tudo lá, tá a câmera, tá... Vamos gravar um vídeo? Não quero. Se eu gravar, não vai ser eu. Então, eu aprendi. E uma coisa legal, assim, que isso, gente, pra mim é inegociável, tá? Eu sei que pra muitas pessoas é difícil, porque depende de uma rede de apoio. Mas é muito bem resolvido entre eu e meu esposo o meu tempo. Então, eu saio de casa pra ler livro. De vez em quando vocês vão me ver numa cafeteria sentada lendo livro. Por quê? Porque em casa eu começo a ler na página 2, já tenho que fazer 1 milhão de coisas. Então, eu tiro tempo pra mim. Eu vou ver filme sozinha. À tarde, às vezes, quando tá um solão, eu deixo meu filho na creche e vou um pouquinho isso, na né? praia. Então, eu e meu esposo, a gente tem isso bem negociado. Tem algumas amigas minhas que de vez em quando eu encontro, então tem Dá o um descanso. Em família, que a mãe sabe que não é muito descanso, né? Vamos sair nós 3. A mãe tá correndo atrás da criança. Sim. Tem o descansinho, eu e meu esposo, esse é mais difícil porque a gente depende de uma terceira pessoa, mas a gente também tem o nosso tempo e eu aprendi a me dar tempo. Então, e não tem muito a ver com dinheiro, não. Às vezes eu escuto as pessoas falando, mas eu não tenho como viajar. Não, às vezes é um café de R$6 e 1 hora sentada olhando pro nada. Que quando eu volto para casa eu falo, tudo bem, agora eu posso organizar a bagunça, eu posso atender meus WhatsApps, eu posso ver como é que vai ser a minha agenda desse mês, porque eu precisava desse tempo e eu me dei esse tempo. Então, eu construí esse meu espaço. Porque se eu não consigo estar bem comigo, todo o resto não fica legal. Sim. É se respeitar muito, né? É você chegar no lugar de entender, primeiro, que você precisa respeitar seu tempo, respeitar aquilo que você gosta, né? Que você não é sua mãe, você não é sua esposa. E é isso, com isso tudo você melhora a sua saúde mental, né? Porque a gente já tem aprendido que a gente é um todo, que não adianta cuidar só de uma área da nossa vida. Carmozina, você falando da questão do chegar nesse lugar dos acordos. A gente sabe que a maioria das mulheres vivem situações hoje que o mínimo acordo, tipo, é o copo que você sujar, cada um que sujar lavou. Nem sempre é tão pacífico. Que sabedoria é essa, que discernimento é esse de você chegar e comunicar dessa maneira? Eu preciso do meu tempo. Apesar de te amar, apesar de estar com você, não tem nada a ver com nós dois, tem a ver comigo. Como que você chegou também a esse lugar? Então, não foi fácil, não foi com essa maturidade toda, não. Mas o que aconteceu? Eu venho de uma casa de muitas mulheres. Éramos eu, minha mãe e 2 irmãs. Meu pai e minha mãe se divorciaram muito cedo, eu não tenho irmão. Então, todas mulheres independentes, mulheres que precisavam ser fortes. Eu costumo brincar que eu não gosto de quando me chamam de guerreira. Pra mim não é elogio. Né, não. Eu queria ser herdeira, né? Mas... E nós fomos guerreiras por muito tempo, por necessidade. Então, eu vim de uma coisa muito fechada, muito eu, sempre eu. Quando me dei pro relacionamento, fiquei viúva. Então, já cheguei no meu esposo com várias feridas, vários bloqueios. E eu lembro que no nosso primeiro ano de casado, direto o Wesley falava, menina, onde você tá? Se você for sequestrado, eu nunca mais te acho, porque eu não tenho ideia de onde você tá. Eu não tinha aquele hábito de ligar, de mandar mensagem, de dividir a localização. E ele falou, cara, você precisa deixar eu te proteger um pouco. E Tá aí autônoma demais. Exatamente. E a gente acha que isso é identidade, que isso é poder. Às vezes isso é falta de ser cuidada. E é tão ruim, porque aí depois você cobra uma coisa que você não aceitou receber. É muito doido isso, né? E eu me vi nesse lugar e a gente começou a conversar muito. Antes mesmo de eu ter o Gael, e ele falou, olha, eu sei que você gosta de fazer certas coisas sozinha e por mim tudo bem. Mas eu quero que haja essa troca entre a gente. E foi onde a gente começou com essa troca. Sempre eu falava, Wesley, hoje eu quero ver um filme. Você não gosta? Eu vou ver. Então vai ver. Vou ver com minha irmã. Ia com minha irmã. Eu quero fazer minha unha e depois vou passar em tal lugar. Então a gente começou a ter muito essa comunicação. E aí veio o Gael. E quando o Gael nasceu, eu falei, eu quero continuar. Claro que não vai ser a mesma coisa nunca mais, né? Graças a Deus por isso. Mas eu quero continuar tendo o meu pouquinho de tempo. E aí a gente organizou a nossa vida de tal forma que a gente tem o tempo da minha unha, o tempo da trança, por exemplo, que é um tempo que demanda. Então, assim, veio de uma dor minha, mas que a gente soube arrumar. E eu também não quis ir pro outro polo, né? Porque às vezes, para consertar uma coisa, a gente vai lá do outro lado.
E isso faz parte da minha identidade. Eu sinto que eu fico melhor quando eu tenho esse tempo. Então, Sim. foi uma coisa que eu aprendi a adaptar na minha rotina e a gente leva. E graças a Deus também, entre eu e o Wesley, esse acordo ficou claro. Minha mãe, minha sogra, todo mundo entende. Então, eu consigo ter esse tempo para respirar, às vezes para estudar e tudo mais. Muito bom. Antes da gente deixar uma mensagem para as mulheres e para as pessoas, me fala um pouco da escritora Carmozina. Olha, essa foi uma surpresa. Eu nunca imaginei escrever um livro. Só que o Senhor começou a usar alguns servos para me dizer que faria essa obra através da minha vida. E um dia, na Igreja Batista do Calvário, como eu disse, foi uma igreja que eu fiquei 23 anos, eu levei um sermão sobre um texto que eu nunca tinha escutado, um sermão, que é João 3,16. É um texto tão conhecido, mas eu vejo as pessoas pregarem pouco sobre isso, Passam por ele, né? Dentro de um... Não esmiuçam, né? Sim. E aí eu decidi pregar sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu queria entender esse amor e que deu o seu filho, essa profundidade. E eu fiz uma exegese desse texto e ministrei uma palavra na igreja. E um dos pastores falou: Carmozina, isso ficou de um jeito que você não entendeu. Esmiúce isso mais e transforma isso no livro. E aí foi o que aconteceu. Eu ia chamar de unigênito a primogênito. Meu esposo, gente, ninguém entende isso. E aí o livro se chamou O Primeiro de Muitos, que acabou sendo um trocadilho, porque de fato vai ser o primeiro de muitos, mas fala de Jesus ser o primeiro de muitos filhos, do processo de adoção, né? Que além da salvação, ele nos deu a oportunidade de se tornar família com ele. Então o livro é sobre isso. É muito legal, muito bacana. A primeira tiragem acabou, mas eu vou fazer uma nova tiragem. E esse ano eu pretendo lançar um livro, Um Olhar para o Devocional. Não sei se vai fechar nesse nome, mas a ideia é o Olhar para o Devocional. E aí esse livro é um manual prático, não são esses devocionais que a gente costuma encontrar, porque eu percebo que os devocionais eles são muito bons, mas eles são prontos. Já vem um texto para você ler, alguns já vem até a oração escrita, né? Aí vem um espaço para dizer o que você leu e tudo mais. Não, eu fui para um outro lugar. Eu decidi escrever sobre as nossas motivações para se ter uma vida de devocional. Como o top 1 do que eu ouço é a dificuldade de ler a Bíblia e entender, e as pessoas sempre falam, você entende e compartilha de uma maneira tão clara. Então, eu estou escrevendo um manual de como você entrar no texto e conseguir encontrar essa regra de fé e prática de maneira leve, de maneira clara. Porque era assim que Jesus fazia, né? Quando Jesus fala da videira, não é um exemplo aleatório. Tem uma videira plantada do lado dele. Quando ele fala do odre, não é também um exemplo distante. Cada um tinha um odre. Então, ele usava coisas, situações, tudo que estava ali. E essa clareza, essa facilidade, essa desmistificação que eu quero trazer. Então, esse ano sai Um Olhar para o Devocional, o segundo livro. Vamos aguardar, vamos esperar. Agora, eu quero que você deixe uma mensagem para nós, mulheres. O que pulsa no seu coração na direção de mulheres? Porque se fala tanto, né? É um mês muito especial, um mês internacional das mulheres, mas muitas delas a gente sabe que não tem muita coisa para comemorar. E muitas delas ficam, de fato, diante de uma tela, né, esperando, seja o YouTube, Instagram, ou até mesmo no Spotify, Deezer, esperando uma mensagem. Carmozina, o que você falaria para as mulheres que te ouvem, que te assistem? Eu relutei um pouco para entrar para o digital. Na verdade, eu relutei bastante. Porque eu percebo que ali se vende uma vida, muitas vezes não fantasiosa, mas fragmentada. E aí, o trecho, o pedaço que a gente vê, muitas vezes causa em nós a ideia de que o outro está vivendo tudo que você gostaria e você ainda não chegou lá, né? E nós, mulheres, nós já temos que ser muitas coisas porque precisamos. E às vezes a gente é elogiada por isso, né? Porque você dá conta de muita coisa. Dou conta de muita coisa porque talvez não tenho muito apoio, porque preciso dar. Eu acho que chegou a hora da gente sair um pouco dessa vida virtual, da gente contemplar demais o outro, né? A gente se olhar também, a gente perceber tudo que você precisa, mas tudo que você quer e que você gosta de fazer também. Eu acho que hoje eu consigo dar conta porque lá no meu leque de 1 milhão de coisas que eu preciso me dedicar, tem todo um bloco de coisas que eu preciso, mas também tem as que eu amo e as que eu quero.
Então você, mulher, tente encaixar na sua rotina o que você ama e o que você quer. Olhe para a tua história, independente da história de A ou de B, mas para a tua história e perceba onde você quer chegar, porque às vezes parece impossível. Mas quando a gente dá um primeiro passo, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá com um caderninho na teologia, jamais imaginariam a trajetória que se veio daí. Então, visualize o que você quer, o que te dá prazer e dê o primeiro passo, que eu tenho certeza que isso vai começar uma caminhada maravilhosa na sua vida. E nunca é tarde. Eu vejo muitas mulheres, eu recebo muitas mensagens, Leia, meu tempo passou, já foi, agora é filho, agora... Não sai disso, meu Deus. Vai viver, né? Eu costumo dizer que Deus não gasta ar. Se Ele ainda enche seus pulmões de fôlego, é porque Ele ainda tem história para você. Então, fuja desse cenário, porque há sempre tempo da gente recomeçar, fazer algo novo, ir para um novo lugar. Nossa, tem tantas possibilidades, né? Basta a gente se permitir viver elas. Sim, e a questão do viver. E quando você fala, né, de sair, né? Porque vem se relacionar, né? Vai estar perto de outras mulheres, né? De verdade, para você ver, né? A experiência que elas passam, que as dores que superam. Por exemplo, eu não sabia que você ficou viúva. Estando perto... Conheceu a história, né? Conheci a história, percebi que você viveu essa superação e se eu passar mais tempo, vou descobrir tantas outras, né? E a gente vê mulheres muito de fato se espelhando em partes fragmentadas de histórias que são contadas. Outro dia eu passei mal, foi uma quinta-feira, e eu fiz questão de botar no stories. Eu não sou de botar dor, mas eu botei hoje e eu não acordei muito bem. Isso é para você ver que nem sempre a gente está bem e está tudo certo. E aí é muito interessante a reação das mulheres, de tipo, como? Né? Você é necessária, você é importante. Sim, mas eu hoje não estou bem. Na verdade, era uma questão com a saúde mesmo. Só que a gente tem exatamente isso, tem problema na família para resolver, tem questões de trabalho, na vida pessoal. E quando a gente vem viver, né, perto de outras mulheres que inspiram, que ensinam, a gente vai se fortalecer, né? E como você falou, a gente aprende a viver umas com as outras. É sair desse lugar da fantasia, né? Porque as redes sociais colocam muita gente nesse lugar. Bom, eu não sei como agradecer, né, esse tempo maravilhoso. Eu ficaria aqui mais tempo, horas conversando, né, fazendo perguntas. E, gente, a Carmozina é uma bênção, ela é acessível, tem as redes sociais. Fala pra gente. Então, as minhas redes sociais, né? O Instagram, @CarmozinaJoyce, mais fácil de achar. Tem também a minha conta no Spotify, que você consegue ouvir ministrações, também é Carmozina Joyce. Um canal no YouTube que tem algumas pregações, mas para além do meu canal pessoal, quando você joga lá o nome, vem bastante ministração. Também te incentivo a seguir a Paz para Todas as Nações, que é a agência missionária da qual eu faço parte. Pela Paz para Todas as Nações já viajei, já estive na África, na Europa, e esse ano estarei indo para a África de novo. Lá você vê um pouco da movimentação do que a Paz para as Nações está fazendo no mundo. Enfim, através desses meios você me encontra. E é isso. E é isso. Quero agradecer, obrigada. Que Deus continue te abençoando, que Ele abra portas que você jamais sonhou para a sua vida, que venham outros livros, né? Muitas pregações. Nós precisamos ouvir a sua voz, né? Que bom que teu sonho lá de trás deu errado, para o sonho de Deus dar certo, né, gente? Às vezes os nossos planos dão errado para os de Deus se cumprirem na nossa vida. Deus é maravilhoso. Obrigada, viu? Deus abençoe você, sua casa, família, ministério, sonhos. Bom, gente, quero me despedir e a gente já vai anunciar novas convidadas. Beijo grande!